Olá, amigos e amigas que estão assistindo o blog da Dilma. Eu sou Edna Teixeira, estou vestindo verde, tenho os cabelos brancos, sou parda. A luz vermelha não acendeu, viu? Acendeu? Aqui em cima tá. Olá, amigas e amigos que estão nos assistindo através do blog da Dilma. Eu sou Edna Teixeira, advogada, militante, progressista. Estou vestindo verde, tenho os cabelos brancos, tenho 68 anos e estou aqui para debater junto com César Brito, desculpa, César Brito, ex-presidente da OAB Nacional, membro vitalício, conselheiro federal da OAB Nacional, advogado e escritor de livros jurídicos. Ximenes, membro do Ministério Público de Sergipe, e Eloílson, membro do Ministério Público daqui do Ceará. Nós vamos debater sobre o tema Esquerda e Direita, Visões do Mundo, todos contra a barbárie. Podem ficar à vontade para se apresentar. Boa noite. César Brito. Prazer estar aqui, saudações igualitárias a todos, todas e todos. Eu sou César Brito, aqui estou de blazer escuro, camisa branca, sou pardo, 59 anos de idade, e estou como cenário destacando três questões que são muito importantes, vinculada a uma quarta. Tem um quadro de um índio, em homenagem aos povos originários, aqueles que estão na base da nossa história, uma placa de Marielle, no sentido de perguntar o tempo todo quem mandou matar, por que matou, demonstrando que é importante preservar as pessoas que lutam pelos direitos humanos. E também uma pequena estátua de Dom Quixote, no sentido de que é importante apostar na utopia. Se nós perdermos a utopia de um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário, nós perdemos a noção de tudo. E também alguns livros, porque é com o saber, e somente com o saber, é que nós podemos enfrentar esse período de negacionismo muito forte na vida dos brasileiros e das brasileiras. É um prazer estar aqui com Ximenes e com Eloísio Landim, para que possamos debater temas que, para muitos, seriam desnecessários, mas superando, espero que esse nosso sentido, mostrar como é vital sabermos a nossa posição, o nosso lugar de fala, se nós queremos viver num mundo em que o sol nasça para todos e para todas e todos. Ximenes. Bem, eu me chamo Ximenes, estou aqui no escritório, ao fundo tem uma cortina cinza, depois tem uma parte dela que é preta, tem luminárias pretas ao fundo, eu tenho cabelos escuros, olhos escuros, uma barba que está começando a nascer, sou pardo, sou bem miscigenado, a miscigenação do povo brasileiro, então tenho na minha família negros, brancos e índios, né? E, bem, estou aqui extremamente feliz. Uma vez eu ouvi essa frase e sobre ela acredito que esse é exatamente o momento em que ela pode se aplicar, né? Sempre é bom quando você é o mais moderno, o menos sábio, o mais ignorante de uma mesa. Quer dizer, significa que eu aqui estou nessa condição diante de três pessoas que eu admiro muito. Recentemente conheci Eloílson, um colega, César Brito tem uma história fantástica, magnífica, e Edna, que é uma amiga já de longas datas. Então, portanto, eu aqui, não só por ser mais jovem, cronologicamente falando, mas vou poder beber dessa sabedoria desses três incríveis que aqui estão próximos a mim. Então, essa é a introdução. E vamos agora ouvir o nosso amigo e colega Eloílson Landim. Olá, como vão todos vocês? Gente, para quem não está me vendo, eu tenho 51 anos de idade, sou pardo,
Estou vestindo uma camisa laranja de mangas curtas, de linho. Estou na minha casa, no meu escritório. Atrás tem um quadro de Napoleão montado em seu cavalo. A minha estante está à minha direita, com alguns livros, algumas lembranças da vida. E, como não poderia deixar de ser, essa minha característica parda, moura, né? Também com ascendência, certamente, de índios e negros brasileiros, ou seja, sou muito brasileiro, com orgulho, e aproveitando exatamente para cumprimentar o César e o Raimundo Ximenes e a Edna, e agradecendo aqui por essa possibilidade de, mais uma vez, estarmos conversando sobre assuntos tão interessantes, sobre temas tão interessantes, e a atualidade do tema, né, Edna? Eu acho que esquerda e direita, se eu posso já entrar no tema propriamente dito, né, pelo menos iniciar, essa questão que hoje nós apresentamos, ela é de uma atualidade, digamos assim, que nós sentimos à flor da pele, porque nós não sabemos até onde, na verdade, somos de esquerda e até onde somos de direita. Isso é natural, até porque esse conceito, que não é um conceito novo, é um conceito que já remonta lá à Revolução Francesa, dos girondinos e dos jacobinos, ele vem sendo trabalhado e hoje ganhou, principalmente no Brasil atual, ele ganhou uma feição política e até politizada de que ser de esquerda representa um determinado aspecto político ligado a coisas que ofendem a moral ou aspectos que ofendem a religiões ou que defendem a destruição da propriedade privada ou que defendem a intervenção do Estado em maior ou menor grau, e algumas outras colocações que, do mesmo modo, com relação à direita, pode estar ligado a conceitos equivocados, a algo necessariamente não humanizado, a algo necessariamente ligado à economia de mercado, a algo necessariamente ruim, porque ligado a um determinado aspecto de uma, digamos, de uma ideia antidemocrática, enfim. Todas essas questões, elas nos interessam bastante e há uma necessidade imensa de nós conhecermos cada vez mais na verdade, acho que o grande objetivo, César, Raimundo e Edna, é nós despertarmos a curiosidade para que as pessoas se aprofundem, leiam, né? Busquem conhecer, e a racionalização, né, das ideias, elas vêm exatamente do conhecimento. Se você busca o conhecimento, se você busca exatamente e propositadamente, você busca saber os conceitos das ideias que lhes são expostas, você não se deixará levar por falsas ideologias. Na verdade, o que a gente tem que se perguntar é quais são esses valores que representam a direita e a esquerda. E o que eu queria dizer é que, se nós pegarmos autores como, por exemplo, Rousseau, ou Edmund Burke, ou até mesmo Stuart Mill, ainda do século XVIII, você vai verificar que ideais que nós poderíamos hoje conceber como de esquerda estariam presentes nos seus escritos. E, por exemplo, William Golding. São escritos que, na verdade, se nós trouxermos para o presente, representarão certamente posturas que nós temos
como necessárias dentro de um conceito do que seria a esquerda. Por exemplo, Adam Smith, antes de ser o economista famoso, ele teorizou dentro da ciência social, dentro da ciência política. E ele já, obviamente, se manifestava de modo a defender posições que hoje, certamente, nós as classificaríamos como posições de esquerda. Antes mesmo de Marx, né? Eu diria até que antes de Marx veio o próprio Smith, o Adam Smith. Adam Smith, por sinal, só para contemporizar, porque as pessoas conhecem o economista Adam Smith e entendem que ele é um precursor realmente das ideias do mercado, do libertarismo. Mas ele mesmo não acreditava, e dizia isso claramente, que o homem fazia com que a economia de mercado desse certo intencionalmente para causar um bem comum. Ele dizia que o bem comum, na verdade, era uma consequência, e sim, uma consequência daquelas condutas, que, na verdade, o que nutria a conduta daquele indivíduo era o interesse principal, o interesse egoístico, né? Ou seja, por consequência, nós teríamos o bem comum. Então, para nós vermos como essa questão de direita e esquerda, que com o passar dos anos ele ganhou um aspecto mais político, né? Com bandeiras humanistas bem definidas, e temas como a questão do aborto, a questão da liberdade de culto, a questão da liberdade da maior intervenção do Estado, dos direitos trabalhistas, né? E a gente acaba vinculando dentro do imaginário popular que todas essas ideias nasceram dentro de um berço marxista, mas não, elas são bem antes, né? Elas são bem antes. O que diferencia, na verdade, é que alguns autores não tinham, obviamente, a ideia de que, defendendo, por exemplo, no caso do Stuart Mill, a participação feminina na escolha de seus representantes no Estado, ele estaria, por exemplo, pautando uma regra que foi batalhada e conquistada, né, a partir da emancipação feminina, o direito a votar, que é uma pauta hoje que nós, digamos, se as mulheres não votassem e nós hoje levantássemos essa bandeira, seria uma pauta totalmente de esquerda. Então, posto dessa forma o tema, para percebermos a complexidade dele, é que eu gostaria de ouvir aí um comentário do César e do Raimundo sobre esse início, sobre essa minha colocação, se realmente vocês concordam comigo ou discordam. Ô, Heloísio, você, ao nos provocar, você já nos desafia desmentindo uma das frases de Ximenes, dizendo que não sabe, porque quando alguém diz que não sabe, é porque é sábio, né? O sábio sempre diz, só sei que nada sei. E aí você, ao nos perguntar, porque sabe que ele sabe, você já desmente de cara, de prontidão. Mas você fez uma belíssima síntese de ser esquerda e direita, e trazendo a origem do próprio nome, né? Quando as ideias iluministas chegam e fazem triunfar a Revolução Estadunidense, que gera ali a primeira compreensão de que as pessoas valem por um homem, um voto. Aliás, não falo ainda, eu não falo de liberdade e igualdade, porque a escravidão ali permaneceu e as mulheres não tinham direito a voto. Mas essas ideias que frutificam na Revolução Francesa, com aquele célebre tripé, liberdade, igualdade e fraternidade, que diz que ninguém tem direito de mandar por nascença, porque nascera de forma, tem sangue vermelho, por direito divino, e a Revolução Francesa acaba com isso. E, ao acabar com isso, traz a ideia de um parlamento popular, e as pessoas que sentavam naquela órgão decisório da Revolução Francesa, pela direita ou pela esquerda, começa a definir mais ou menos os padrões que nós começamos a admitir desde hoje. Você, quando falava isso, eu tenho uma agenda
que eu publico diariamente no meu Instagram e no meu Facebook. Eu chamo Agenda Rebeldia. Eu pesquisei pessoas que eu admiro por sua luta, por ter ousado mudar o mundo pela data do nascimento, né? Eu fiz as pesquisas das pessoas que lutaram pela independência da América contra o imperialismo europeu, depois aqueles que lutaram pela independência da África, pela emancipação das mulheres, as lutas antirracistas, e fui separando as pessoas pela data do nascimento, e eu digo no Facebook uma frase de rebeldia e de ousadia delas. Mas tem duas finalidades, não só demonstrar que tirar da invisibilidade várias dessas pessoas que lutavam por um mundo melhor, mas nos dá a seguinte mensagem: todo dia nasce alguém que mudou o mundo. Por que não você? Por que não cada um de nós, nesse sentido de que cada ser humano é capaz de contar a sua história e, contando a sua história com ousadia, contar a história e fazer história no mundo. Essa é a ideia da minha agenda Rebeldia. E nela, confirmo o que você bem pontuou. Todo tempo, toda hora, antes mesmo de Marx, já se falava de que era possível lutar por um mundo mais justo, mais igual e mais fraterno. Por exemplo, a primeira revolução social brasileira, antes mesmo de Marx pensar em nascer, que foi a revolução dos alfaiates, já pregava ali o fim da propriedade privada. Então, você tem, na Revolta dos Malês, que ali revela Luísa Maim, também já se falava em igualdade racial, antes mesmo do Karl Marx. Porque a luta do ser humano ser chamado de ser e não ser valorizado pelo ter é uma luta absolutamente eterna e que simboliza as nossas vidas. Então, se você vai separar, na minha compreensão, entre esquerda e direita, e a partir daí, enquadrando no conceito que eu entendo mais moderno, é a luta entre o direito de ter a propriedade das pessoas e das coisas e o direito de ser pessoa humana. Quando você consegue perceber alguém que luta pelo direito de ser pessoa humana, aí eu falo o direito à igualdade de gênero, o direito à igualdade racial, o direito de dignidade da pessoa, o direito de dignidade da pessoa humana, como Gonzaguinha dizia que o homem sem trabalho, o homem não tem honra, e sem sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. O direito à felicidade. Então, tudo isso vai nos enquadrar num desses pontos. Para mim, ser esquerda é acreditar no ser. E ter a personalidade de direita é aquele que prioriza o ter em relação ao ser humano. Independentemente, você bem pontuou, independentemente dos partidos políticos. Os partidos são coisas mais modernas, não tem relação com a visão de mundo. A visão de mundo que privilegia o ter ou o ser. Por isso que é muito comum, quando nós encontramos as pessoas que são apontadas como esquerda, porque tem um lugar de fala de esquerda, você vê palavras como liberdade, fraternidade, igualdade, solidariedade, como se fosse o nosso respirar, até porque é o nosso próprio respirar. Nós raciocinamos com essa questão. Aí você vai o outro. Economicamente é mais importante isso. É meritocracia. O mérito, então, quem nasceu em berço esplêndido pode ter. Então, você vê práticas e discursos absolutamente diferentes. Os nomes vão ser dados com o passar do tempo. Já diziam que eram socialistas, depois disseram que era utópico, depois disseram que eram científicos, os anarquistas, libertários. Vários nomes vão ser dados para essas pessoas que têm essa visão do mundo, uma visão de mundo inclusivo. Hoje, chamo de comunista até o Papa Francisco, porque ele usa a expressão a casa comum. Então, é preciso cuidar da casa comum, a casa comum sustentável no campo do ambiente, sustentável no campo de respeito aos imigrantes. Então, todo mundo que tem essa compreensão de igualdade, vem uma expressão ideológica do outro lado, do ter,
de forma absolutamente preconceituosa, ideológica para afastar. Aí você traz o exemplo das mulheres. Ninguém vai dizer, olha, as mulheres lutavam por emancipação. Essa é a nossa visão, é a expressão que nós usamos porque é correta. Mas lá diziam, são as mal amadas, são lésbicas, falta lisomem, tem cabelo no sovaco, são feias. E, aliás, tem uma música do candidato que se elegeu a presidente da República que falava sobre isso ainda. Então, o lugar de fala define se você está à direita ou à esquerda. Então, essa, para mim, é a expressão. E nós mudamos o mundo quando nosso lugar de fala é o da inclusão. Nosso lugar de fala é a de compreensão que todos os seres humanos merecem que o sol e a lua brilhem para eles e para elas. Então, essa talvez seja a conceituação maior, sem se apegar no conceito mais técnico, porque ele vai evoluindo com o passar do tempo. Ser de esquerda, muita gente achava que era esquerda e achava que o negro era coisa a ser apropriada pelo menor preço, não tinha alma. Aliás, religiosos diziam que negros e índios não tinham alma, portanto, podiam ser apropriados. Veio a visão à esquerda, inclusive, disse, não, são seres humanos como nós somos seres humanos, é por isso que a nossa cor é parda majoritariamente no Brasil, é negra ou é parda. Então, são seres humanos. Então, essas são visões de mundo, e se alguém perguntar, você se orgulha do qual lugar de fala? Meu lugar de fala é o da inclusão. Portanto, não sendo incoerente, eu sou de esquerda, com muito orgulho, ou como usando a frase anárquica de Zélia Gadai, graças a Deus. Jimenez. Bem, senhores e senhora Edna e todos os nossos ouvintes, eu particularmente eu sempre tive uma dificuldade muito grande nessas definições que elas possam limitar uma pessoa. Então, portanto, hoje, de acordo já com que os que me antecederam falaram, existe, de certa forma, alguns estigmas, né? Você é de direita, você é de esquerda, você... E a própria confusão, que já até é muito natural, lógica, né? de já falar de socialismo, comunismo, capitalismo, e nesses ideais de esquerda e direita, né? Essa miscelânea entre os conceitos. Então, portanto, aqueles que estavam à esquerda, né, que eram os trabalhadores lá da Constituinte, lá na França, estavam na esquerda, e a elite, né, permanecia à direita, então eles se afastavam já em razão dos seus ideais. Essas classificações, elas até facilitam e dão um certo conforto, né, para a maioria das pessoas e para os meios de comunicação. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de filosofia, então até nas autocríticas e nesse movimento que eu fiz muito em direção à minha autoanálise, examinando como todos nós, seres humanos, somos complexos e como é difícil você definir alguém e compartimentalizar, principalmente num dualismo até cruel. Adorei as observações do César, né, quando ele fala sobre a inclusão, porque existe sim esse alinhamento entre aqueles que são muito detectável, né? Esse alinhamento que existe entre aqueles que são de esquerda, que são pessoas que vão prezar pela liberdade, que vão prezar pela inclusão, a atenção às minorias, mas ao mesmo passo, como a Wilson falou, existe agora, eu não sei se é uma falta de interesse em querer avançar naquilo que o pessoal de esquerda pensa, mas aí já vão taxar, olha, são libertinos e etc., são pessoas que desvirtuam os conceitos e etc. A gente vê os estigmas que eles criam das universidades, coisas que na realidade não condizem, mas que são estigmas que associam à esquerda. E aí, da mesma forma, a selvageria com que tratam aqueles que são da direita e etc., aqueles que já vão pensar no trabalho escravo, em vez no lucro sem medida, quando, na realidade, eu acho que isso tem uma confluência de uma série de fatores, né? Então, eu não acredito que todo aquele que vise o lucro, que ele seja essencialmente um capitalista selvagem, aquele de direita que vai querer sempre, aquele cara que está buscando sempre minimizar os direitos sociais e
retirar os direitos trabalhistas, etc. Existe esse dualismo, né, que eu acho que ele, se nós nos propusermos a um debate profundo, um debate mais sério, a gente poderia até, eu até gostaria de me desaliviar desses nomes, porque quando eu fico nesse raso, né, de querer classificar uma pessoa, e eu vou levar todo o meu preconceito. Vai me faltar a empatia de querer examinar, de querer entender o porquê que aquela pessoa se posicionou como um intelectual que estuda e que pretende avançar nos ideais de inclusão, ou então naquele outro que começou lá de baixo e batalhou e hoje tem um conglomerado de empresas e etc. E o que ele pensa é em dar emprego, falando aqui nessas duas vertentes. Então, cada um deles tem a sua razão, cada um deles tem a sua visão de mundo, e se eu não me puser no lugar do outro e não procurar avançar, né, nas diversas searas, eu vou chegar no reducionismo terrível, né, que, de repente, a gente vê na mídia hoje, alguém vai e diz o outro, esquerdopata, por exemplo, né? Quando eu não posso nem me manifestar de certa forma, aí já eu vou atingir com essas cores fortíssimas alguma pessoa, ou então eu já vou depois taxar ele de fascista, etc. Não posso nem abrir um diálogo, né, de alguma forma, que alguém que pense da forma mais à esquerda, que ele já nem permite um diálogo, já está virando, de certa forma, até muito intolerante. Então, eu penso que é natural de existir essa diferenciação, mas nós poderíamos, inclusive, cada vez mais nos permitirmos, né, aumentar e verificar que a grandeza, né, do ser humano, a beleza do ser humano é ele ser composto de uma série de características e que, quanto mais amplo, quanto mais incluso, se assim já quiser identificar em que ponto da régua eu estou posicionado, quanto mais incluso, melhor. Eu devolvo a palavra à Edna, nossa moderadora. Ximenes, Sim. só para complementar um pouco sobre isso, quando eu estava na presidência da OAB e discursei na posse do presidente do TSE. Então, estava no Tribunal Eleitoral e era uma posse de sergipano, né? Eu na presidência da OAB e Aires Brito também presidente do TSE, né? Nós propriaenses da mesma família. Mas ali eu registrei que a vida não tem a política não tem a dualidade existem caminhos, as pessoas pensam absolutamente diferente, né? E muitas vezes você tá dizendo que existe caminho além do PT e do PSDB, na época era o PSDB, eu digo, não, existe caminhos e pensamentos absolutamente diferentes. Então, existe caminho, a vida é muito plural para nós definirmos em dois. E é por isso que Heloísio muito corretamente separou o termo direita e esquerda de compreensões partidárias do tema. São assuntos completamente diferentes. Até eu já coloquei no verbete no livro que eu escrevi, 140 curtidas, dizendo que a vida existe caminhos, vários caminhos podem ser percorridos. Agora, um lugar comum, por isso que eu defino mais muito como a legislação, como as pessoas tratam o direito de ter e o direito de ser pessoa humana e eu ter a propriedade sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre as riquezas. Essa, para mim, é a posição. E a vida é isso, a vida é fazer escolhas. Quais são as escolhas que você faz na sua vida? Se eu faço uma escolha em defesa da pessoa humana, se eu faço escolha em todas nas lutas antirracistas, nas lutas feministas, contra a LGBTfobia, as lutas para que não tenha mais miséria no mundo, de combate à fome, que a vacina seja para todos e todas, e não apenas para aqueles que têm poder econômico. Olha o ter de novo. Essa é a minha definição de inclusão, de apostar no ser. A fórmula que tem utilizado para isso, no binômio, é esquerda ou direita. Então, isso é mais esquerda do que direita. Mas essa também, esquerda e direita, são criações ideológicas até para separar e não compreender que os caminhos que levam à inclusão não podem ser rotulados, até porque são vários caminhos.
São várias fórmulas de chegar a um mundo mais justo. Alguns acham que é fortalecendo o Estado, né? Alguns acham que é com a ditadura do Estado, outros acham que é fortalecendo os movimentos sociais, como os libertários. Então, são vários caminhos que levam a sociedade sem classe, uma sociedade mais justa. Uhum. Uma sociedade mais justa e plural. Tem duas perguntas aqui que eu estou pensando em fazer para o Eloilson, mas que podem também ser respondidas depois por vocês. Mas, pensando na fala do Ximenes, eu me identifiquei, porque eu sempre digo que eu sou advogada progressista. Eu nem digo que sou esquerda, nem sou de direita, que eu defendo essas pautas, né? Mas o Eloilson sabe, muitas vezes eu não sou compreendida pela direita, também não sou compreendida pela esquerda. E aí eu lendo hoje, começando a ler o livro do Norberto Bobbio, principalmente no capítulo onde ele fala da distinção contestada, quando o Ximenes falou isso, me lembrei do que ele disse, a seguinte frase: a contraposição unívoca entre uma direita e uma esquerda acaba por ser simplificadora. E daí ele fala do terceiro incluído e do terceiro incluso, né? E fala do centro. Entre a esquerda e a direita tem o centro, né? Tem aqui hoje as pessoas falam centro-direita, você é de centro-direita ou de centro-esquerda, não é isso, Brito? Eu falo centro-direita, de centro-esquerda. E eu também não consigo me definir dentro desses conceitos. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou centro. Não sei, eu sou uma pessoa que eu defendo os direitos das minorias, eu sou indignada com a injustiça, né? A minha irmã diz, minha irmã, por favor, te aquieta. Aí eu falei assim, como que eu vou me aquietar se eu sou um espírito inquieto? Não tem como, é da minha natureza. Eu vou me violentar se eu não colocar a minha vida a serviço do que eu acredito. Eu acho que eu tenho uma voz para falar e para manifestar a minha indignação, principalmente agora do que nós estamos passando. Mas, se você for olhar, Edna, nesse conceito atual, embora nós não tenhamos nenhum país comunista, vão dizer que você é uma perigosa comunista, porque você pensa assim. Com certeza. Aí a minha irmã diz assim, mas você acaba atraindo perseguições para você. Falei para ela, vou dizer o que o apóstolo Paulo diz. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Ora, eu já criei os filhos, já tenho neta formada com 25 anos, tenho um neto terminando engenharia da computação. Eu estou com a minha vida, pronto, está concluída, então vou colocar a minha vida a serviço das pessoas. Ainda disse mais, já pensou a manchete em todos os jornais, a Edna foi morta porque colocou a vida dela a serviço. Gente, tu quer a morte mais gloriosa do que isso? O que é que tu vai botar na minha lápide? Mas, Edna, agora eu me preocupei, mas está tendo alguma ameaça, alguma situação? Que nós estamos vivendo um momento tenso, né? Salvo engano, o tema fala aqui sobre barbárie. Barbárie, pois é. Eu acho que ela está percebendo claramente que Jesus Cristo, um dos grandes libertários que o mundo já teve, foi assassinado agora nessa época que nós estamos comemorando em Páscoa, e ela está preocupada, você vê, a perseguição mesmo a todo mundo que pensa no bem comum, né? E Jesus Cristo é um exemplo disso. Sim, e principalmente hoje, com as pessoas que estão no poder hoje, como eu sou muito atuante nas mídias sociais, nós somos perseguidos mesmo, né? E eu digo assim, não, mas não vai ser eu que vou ser perseguida agora, não. Bom, eu queria perguntar, que até, assim, para o Eloilson e as outras, vocês também podem falar sobre o assunto. Eu gostaria de perguntar para ti, Eloilson, se existe uma esquerda liberal. Aliás, eu duas perguntas que eu vou logo dizer e vocês já vão pensando no assunto. A outra é que eu até anotei, ditadura, militarismo, machismo, misoginia são exclusivos da direita? São duas perguntas que eu quero provocar vocês três.
Vamos lá. Você disse que ia fazer umas perguntas, eu não achei que ia ser tão abrangentes, assim, tão importantes, mas parabéns. Na verdade, assim, eu queria voltar lá ao que disse o Ximenes, quando ele posicionou bem a situação da necessidade do nosso debate. Ele disse, olha, a gente não pode falar mais isso ou aquilo, porque a gente está dentro de um contexto onde imediatamente você é rotulado a um determinado estereotipo, né? E aí você vê, estamos diante de duas formas tão diferentes de pensar, e logo eu sou classificado como radical fascista, ou então eu sou um comunista. Veja bem, eu queria dizer assim, nós estamos, se são dois os sistemas tão diferentes de ideias, de pensamentos, aonde você se enquadra dentro do que seria progressista, e é disso aí que era um progressista, né? E dentro do outro que é conservador, veja bem, esses dois sistemas, Ximenes, é como se eles nos aprisionassem e, ao mesmo tempo, eles nos condicionassem, eles nos sujeitassem a essa rotulação. E por quê? Porque é da sua natureza. E aí vem realmente dentro de uma narrativa aonde você não consegue escapar, porque ele é inerente a você. Você não vai conseguir mudar. Se você combate o injusto, você é incapaz de perceber o injusto próximo a ti e você não reagir. Certo? Porque você acha que aquela tua conduta ela vai, de algum modo, reproduzir um comportamento que irá te identificar, né? Irá identificar. Então, é natural e sejamos assim, né? Lutemos por aquilo que nós acreditamos. Então, eu anotei aqui, certo? Veja bem, existe uma esquerda liberal? Eu gostaria de responder afirmativamente no meu modo de ver, obviamente, a sua indagação, liberal capitalista, né? Por quê? Porque seja por aqueles 3 ou 4 autores que eu citei no início da fala, ou seja, por exemplo, uma experiência bem simples. Em 1870, os alemães inovaram, já após a sua unificação, ali ainda sobre o governo do Otto von Bismarck, eu não sei qual é a classificação deles, eu sei que ele era o maior líder político da unificação alemã, e era um militar, mas aquele governo foi quem lançou as bases de defesa dos mais pobres. E, obviamente, ele não tinha nada do que se possa, digamos, identificar como de esquerda, viu, Ximenes e César, se vocês concordam, nada. Era um governo nacional, era um governo autoritário, do ponto de vista da necessidade de centralização do poder, e era um governo, e foi um governo que teve como preocupação, Edna, escrever o primeiro que seria um plano, um projeto para salvaguardar os interesses dos pobres, que naquela época não tinham nenhum tipo de assistência. Mais tardiamente, dando um outro exemplo de liberal, isso do passado, depois a gente vai falar do presente, de liberal capitalista, você tem a Inglaterra do pós-guerra se redefinindo e produzindo o que hoje a gente tem aqui, que é o sistema de seguridade social, e o que é mais parecido hoje aqui com o sistema de saúde nosso, que é o SUS. Então, houve um ato régio no qual se escreveu em detalhes, né, a perspectiva de proteção dos interesses dos trabalhadores. Então, veja bem, quando eu escuto essas provocações, nada disso acontece em luta. E aí eu faço exatamente uma reflexão aqui e ponho os outros a refletir. Se não houver luta, ou se não houvesse a luta anterior, nós não estaríamos aqui hoje. As pessoas adoram o 13º, né, César? As pessoas adoram a folga remunerada aos domingos. As pessoas, mas é meu direito. As pessoas não se esquecem, aliás, não deveriam se esquecer que isso foram lutas anteriores e que poderiam hoje ser
classicamente definidas como lutas de esquerda, né? E que não tiveram como, digamos, ícones de defesa ninguém ligado ao marxismo ideológico ou ao socialismo. Não. Foi exatamente essa luta que possibilitou, por exemplo, que hoje houvesse uma limitação de 8 horas de trabalho diária. É exatamente essa luta que você não tem crianças abaixo de 14 anos sendo obrigadas a trabalhar, e que mulheres grávidas também não tivessem que ser submetidas a 16 horas de trabalho. Então, são essas lutas que alguns falam como sendo lutas de esquerda, que, na verdade, surgiram muitas vezes dentro das próprias ideias de pessoas que nada tinham hoje, se tomarmos a definição que é posta, como esquerdistas. A segunda pergunta que você colocou aqui é se a ditadura, o militarismo, a violência, o machismo, o sexismo, né, a misoginia, são características fascistas ou de esquerda, ou de direita. É claro que não. Até porque nós temos aí alguns exemplos mal-sucedidos de ditaduras de esquerda, onde nós tínhamos características claras de misoginia, de sexismo, de machismo, né? Os exemplos são vários na história, né? E essa violência necessária para implantar e manter o poder ditatorial, ela independe da cor da bandeira. Ela independe se você é de direita ou de esquerda. Na verdade, as ditaduras, ao contrário das democracias, onde há um pacto estabelecido com regras determinadas, você tem que ter a violência como instrumento de força. Essas características, elas não estão ligadas. Veja que, neste ponto, a gente coincide. A gente quem? Direita e esquerda. Por quê? Porque o progressista, né, ele não consegue entender, por exemplo, determinados comportamentos sexistas, machistas, misóginos, ao tempo que também, naquele momento, pessoas consideradas de direita não admitem determinados comportamentos dessa natureza, embora em outros campos elas possam divergir. Então, mais uma vez, afirmativamente, eu digo, essas características elas são encontráveis nos dois âmbitos, nos dois espectros do que é esquerda e do que é direita. Então, por isso que eu sou um defensor da democracia. Democracia é essa burguesa. Democracia é essa que, na verdade, não nasceu dentro do marxismo, onde a evolução do socialismo, que seria o comunismo, seria um Estado forte, mas, ao mesmo tempo, com a abolição de uma economia livre, você teria resultados melhores para aquela população. Para eu não me alongar mais, eu queria ouvir os dois aí sobre essa pergunta que eu acho assim, bem interessante e não pode ficar apenas com a minha visão. Pois, eu vou começar concordando para pontuar algumas diferenças. O que é, na sua palavra, importante na democracia, porque a democracia é convivência de diferenças. Concordando com você de que tudo se faz com a luta. Acho que a luta ela é que nos movimenta. Se alguém disser para mim, eleja um direito fundamental, de todos os direitos fundamentais, qual é que você entende como direito fundamental? Eu digo o direito de divergir, o direito de discordar. Porque o direito de discordar, e aí nós concordamos com isso, nem as ditaduras, nenhuma ditadura aceita, porque a discordância é que faz com que nós mudemos e movimentemos o mundo. No famoso conto das cavernas, da história das cavernas, Platão discordou de morar na escuridão e foi conhecer a luz. Então, a discordância movimenta, né? E se nós não discordarmos, vamos estar todo mundo naquele status quo que estava lá atrás. Por isso que a discordância ela é fundamental. A minha compreensão dos direitos trabalhistas, eles surgem um mesclado de ações, né? Eles surgem na luta. Quando você fala jornada de 8 horas, ela é conquistada com sangue, suor e lágrimas também da classe trabalhadora, daí o Dia Internacional do Trabalho e o Dia Internacional da Mulher, que se reivindicava melhores condições de trabalho, porque a jornada é de sol a sol. Se formos esperar apenas a compreensão
do banqueiro, do industrial, do empregador, continuaria de 16 horas, como quiseram voltar agora com a reforma trabalhista, que eu chamo de consolidação das lesões trabalhistas. Então, é preciso a luta para dar o amparo sobre isso. Mas aí, concordando com você, mas é preciso outro somatório. A jornada de 8 horas e a proibição das crianças e das mulheres trabalharem em atividade periculosa, que constava dessas pautas, ela ganha força com a Rero Novaro, de Leão XIII, em que quis demonstrar que é possível ter... A igreja época disse, olha, é possível ter um outro mundo, não um mundo capitalista, selvagem, e nem um mundo que abolia a propriedade, e se propôs a suavização da exploração, que está lá nos termos da Rero Novaro. Então, você já mostrando outros caminhos. Mas eu acho que o mundo se faz, e é a minha visão, entre nós, até mesmo o socialismo tem várias matrizes, né? Tem o socialismo científico, o socialismo libertário, o socialismo, assim como o capitalismo, tem o capitalismo social, o capitalismo selvagem, puro, neoliberal. Então, todas essas discussões comportam, mas tudo isso só modifica com a luta. E aí nós estamos completamente acordes em relação a isso. É a luta que vai definir todas as formulações. E eu vou mostrar uma das lutas bem rapidamente, que eu quero ouvir Mendes, para demonstrar como a luta é fundamental. E que também a esquerda demorou a compreender se formos rotular. Por exemplo, a luta da emancipação das mulheres. Essa não foi uma pauta de esquerda e direita, foi uma pauta das mulheres que disseram, pô, eu sou massacrado em todos os regimes que estão. Então, quando elas foram para a luta, disseram claramente, isso é coisa... As sufragistas, quando saem, claro, saem do movimento social, mas com resistência também dentro do movimento social. Mas as mulheres diziam, apesar de todos e de todas, eu tenho o direito de votar, tenho o direito de liberdade. E foram à luta, e foram massacradas, foram presas, foram humilhadas, foram xingadas. Mas a luta foi importante. Aliás, a primeira advogada da mulher, por isso, né, que é o Dia da Mulher Advogada, coincide com o nascimento de Mirta de Campos, porque Mirta de Campos teve a inscrição rejeitada pelo IAB à época por ser mulher. E ela dizia, epa, por que eu não posso ser advogada? Aí os homens diziam, porque a advocacia é importante a independência, e você, para trabalhar, precisa de autorização marital. Então, você não pode ser independente. Teve o registro cassado, não autorizado, ela brigou. É a briga quem vai definir. Aliás, essa briga, o direito do homem podia entrar na Justiça do Trabalho para rescindir o contrato de trabalho da mulher se mostrasse que o casamento trabalhava os direitos maritais em 1989, agora recentemente. Então, é luta recente. Né? E não foi por lei, foi porque interpretou-se que a Constituição não recepcionou essa regra machista absurda. Então, a luta se faz. E eu vou referenciar a luta de uma mulher que demonstra bem isso, que é Maria da Penha. Até pouco tempo atrás, o homem podia matar a mulher e ser absolvido em nome da honra. Aliás, queriam repristinar essa ideia agora, e o Supremo corretamente disse que não podia voltar. Ora, o homem podia matar a mulher. Hoje, tapa de amor dói e dá cadeia. Lei Maria da Penha, porque Maria da Penha disse, esse ser humano não tem direito de me matar. E aí lutou. O Brasil foi condenado pela conivência que o judiciário sempre teve em relação ao feminicídio, e, por conta disso, adotou a legislação da Lei Maria da Penha, para evitar uma condenação internacional. Mas é a luta, e aí nós concordamos. Essa é a luta ela é fundamental e ela nasce dessa conjunção. Mas, filosoficamente, nós aprendemos, como somos criancinha, que se alguém estiver pisando no pé de alguém, quem tem que tirar o pé é quem está sendo pisado. Foi assim que nós aprendemos, não foi de Karl Marx, não foi Bakunin, não foi ninguém que nos ensinou, foi o instinto de sobrevivência. Então, a sobrevivência nos mostra que é a luta que conquista um mundo mais justo, mais igual, mais fraterno, mais igualitário, essas coisas todas que nós chamamos. E gostamos de falar porque acreditamos nisso. Uau, é incrível, é muito bom ouvir tudo isso. A Edna foi bastante provocadora, né, quando perguntou sobre a questão da esquerda liberal. E é que, na realidade, eu acho tão importante essa pergunta, Edna, porque você traz a verdade dos fatos é que é impossível haver um maniqueísmo nos dias de hoje e na prática, nas democracias dos países de hoje, né? Assim,
vejo que o que me veio à mente, eu me lembro que na época, durante um dos governos de Lula, não sei se foi o primeiro ou o segundo, acho que talvez o primeiro, quando houve a aprovação de uma reforma da Previdência, inclusive teve alguns membros do PT que foram expulsos, né, porque não concordavam com aquela. Eles diziam que estariam votando contra aquilo que o partido já pregou uma época. Mas me parece que agora eu tenho que falar sobre um tema sobre, por exemplo, governabilidade. É assim, por mais que exista, filosoficamente se falando, aqui a gente falou sobre a tendência de esquerda, de direita, etc. E aí já tem o centro e tal. Mas uma esquerda liberal, isso na prática, não dá para você zerar o cronômetro e simplesmente zerar todas as instituições e o país e daqui começar a imaginar que eu vou poder, em todas as instituições, adotar um pensamento ou de esquerda ou de direita. Então, quando você fala de uma esquerda liberal, principalmente num país como o nosso, que adota o regime presidencialista e que tem mais de 40 partidos políticos e que você precisa ter uma base, o executivo precisa ter uma base no legislativo. Então, é uma coisa de outro mundo. Então, os investimentos, nós não podemos nos esquecer da realidade, né, e de que como é que se comporta a nuvem, né, de capitais e que o mundo, enfim, é predominantemente capitalista. Então, se em terra de sapos, de cobras, não estivermos com eles, então vai ser impossível se trabalhar. As pessoas ficavam temerosas, quando Lula foi eleito a primeira vez, e etc., o que vai acontecer, e etc. Acho que o empresariado nunca se viu tão bem e tão próspero quanto foi naquele período, né? Mas é isso, uma esquerda liberal existiria. Eu acho que é preciso haver esse jogo de cintura, né, esse trânsito entre os diversos setores, até mesmo porque o absolutismo é aquele em que alguém vai ter o poder de dizer como quer e não vai ter adversários nem constituídos assim, no sistema de freios e contrapesos, né? Então, é preciso que haja essa interseção. E política é exatamente isso. A política é a necessidade de diálogo, é a necessidade de se contemporizar todas as forças que compõem, né, um Estado. Agora, e quaisquer espécies de relações também política, né, esses relacionamentos interpessoais. E para falar sobre essa parte desse dicionário ruim, né, que seria, se existe na esquerda, que eu não gosto também de associar que a direita fosse algo ruim. Bem, já tentei aqui dizer que nessa tentativa de ser empático, eu procuro compreender por que aquela pessoa se posiciona de determinada forma. Claro, não estou falando aqui dos extremistas, né, das pessoas que já nem compreendem nem valorizam o ser humano. Não é exatamente isso, mas é que se eu pudesse dizer que alguém que é um misógino, né, eu acho que a misoginia ela nem compactua com uma pessoa que vá se posicionar à esquerda ou à direita. Uma pessoa sexista, uma pessoa que ela vá ser homofóbica, etc. É lamentável que exista esse tipo de situação, mas assim eu não gosto de associar isso a direita ou à esquerda, e dizer existiria alguém da esquerda assim. É o mesmo que perguntar se poderia haver cristão mau, mesma coisa, sabe? Esses conceitos eu não gosto de confundi-los, sabe? Até mesmo esse final de semana assisti um filme, está no Netflix, que é Milada, que fala, interessante, é uma pena que o filme não tenha uma densidade histórica, né? Não fale sobre o pós-guerra como poderia falar, mas a história dela, que ela de direita, né? E ela lutava contra a situação que se criou ali na Tchecoslováquia, né? No pós-guerra, etc. É interessante ver como é o debate, como é que se comportam as pessoas, como é que elas pensam e ao final, né? Não vou contar o final do filme, mas assim tem frases interessantes que são aproveitáveis para quaisquer pessoas. Eu não, mas eu repito, eu não fico confortável em associar conceitos negativos à direita, por exemplo. Eu acho que tem sim pessoas que pensam na
na produção e etc., e dá para ser uma coisa, na movimentação de riquezas e etc., eu acho que nós podemos extrair boas coisas também. É mais ou menos isso. Esse tema é bastante instigante, eu acho que dá, assim, umas 4 lives, né? Eu acho que dá para a gente aprofundar bastante, né? E pensando no que o Ximenes falou, eu sempre cito o Ximenes, que é o último que falou, né? Então, ele citou o Lula, né? Então, eu ouço muito as pessoas dizerem, não, o Lula no governo, ele se comportou como esquerda, né? Que as pessoas esperavam muito, algumas, né? Esperavam que o Lula fosse aquele líder do sindicato, né? E o Lula foi muito inteligente, ele governou para todos. O Lula, para quem não esperava isso dele, surpreendeu a muita gente, porque ele governou para todos. Agora, hoje eu estava lendo, mas esqueci quem foi que falou isso, que o Lula, só na visão dessa pessoa, ele errou numa coisa, porque ele trabalhou que os bancos, por exemplo, ganharam, os grandes empresários ganharam, ele zerou, pode-se dizer, a fome, não é? Ele trabalhou com os movimentos sociais, ele criou programas importantes, mas, segundo essa pessoa, que eu esqueci, li hoje, segundo essa pessoa, ficou uma classe no meio que ficou insatisfeita. Entre os menos favorecidos mesmo, que estavam, naquela época, na linha abaixo da miséria mesmo, estavam passando fome, e a outra que estava no topo da pirâmide, que também ganhou muito dinheiro. E aí, no meio, ficou esse grupo insatisfeito na visão dessa pessoa. E então, eu ouço muito dizer, agora eu não sei, porque eu assisti a entrevista do Lula com o Reinaldo Azevedo, e o Reinaldo Azevedo fez 2 perguntas para ele, bem interessante, né? Em relação à privatização, como seria um provável governo dele, né? E como que ele iria se comportar nesse novo, se ele, por acaso, fosse governar como presidente. E eu acho que o Lula se saiu muito bem na resposta dele, que algumas pessoas interpretaram que ele estava pregando a privatização de tudo, mas, na minha interpretação, não, né? Ele não ia abrir mão naquela parte que ele acha que é importante que o Estado esteja muito presente. Tem áreas, setores, que, na visão do Lula e de algumas pessoas de esquerda, é importante que o Estado não abra mão, como, por exemplo, da água, né? E outras coisas. Bom, e eu me lembrando aqui, que nós falamos nas lutas, eu me lembrei que agora, quando eu estive em São Paulo, eu estava passando na Avenida Paulista, e uma pessoa que é lá do INCOR, né? Não era médico, é uma pessoa que trabalha no INCOR, mas não era médico. E vinha a minha filha e tinha um grupo de pessoas manifestando ali na Avenida Paulista, naquele quarteirão onde se encontram as manifestações. E essa pessoa ficou, assim, incomodada. Como é que pode? Manifestando, deveria manifestar lá não sei aonde, tal hora. Eu disse, aí foi quando eu falei, sabe, o que o Eloílson diz: você gosta que você tem 13º? Você gosta do seu 13º? Você gosta disso? Foi graças a essas pessoas que estão aí, que você está incomodada, que tem. A minha filha se revirou todinha, porque disse, a mamãe não fica quieta. Não tem condição de ficar quieta, entendeu? Pois é. Então, e aí eu me lembrei também, que eu até já apresentei uma peça de teatro da Alzira, representando a Alzira Soriano. Eu acho que vocês já viram falar, que foi a primeira mulher eleita prefeita da América Latina, né, do Rio Grande do Norte, de Jardim de Angicos. E ela foi eleita, que é curioso, gente, que ela foi eleita quando ainda mulher não votava. Ela foi votada pelos homens, né? E eu achei muito interessante essa história, quer dizer, era uma mulher à frente do tempo dela. Imagine, naquela época ela não votava, ela não votou nela mesma.
Está entendendo? E, então, é isso que eu estou falando em relação a essas lutas das mulheres que o César Brito falou, inclusive citou da mulher advogada, citou a Maria da Penha, né? Sim, mulheres que se destacam, né? Porque entenderam e estavam à frente do seu tempo, vamos dizer assim. Olha, são 20h55. Eu acho que nós não esgotamos o assunto, mas nós poderíamos passar para as considerações finais, poderíamos falar mais alguma coisa sobre esse tema e, quem sabe, continuar em outra oportunidade, porque é um assunto muito rico, gente, muito interessante. Até porque eu gostaria de falar, e não vai dar tempo, sobre a atualidade. Acho que a gente deveria falar nas considerações finais, a gente trazer para a atualidade isso que a gente está enfrentando hoje, né? Nós temos uma extrema-direita no poder, temos o centrão que está no poder, temos a esquerda que está lutando, não é? E temos nós que estamos aqui, que somos a sociedade civil, somos cidadãs e cidadãos, que estamos assim, como que nós vamos sair disso, meu povo? Então, era isso que eu gostaria que vocês tratassem. Certo, eu realmente é um assunto maravilhoso, né? A gente conversa aqui horas a fio. Veja bem, Edna, a atualidade, ela é essa, digamos, é esse espelho do que nós não queríamos. Você falou agora há pouco que no meio disso tudo ficou uma parte da população brasileira que ficou insatisfeita com a governança do Partido dos Trabalhadores e que isso gerou uma reprodução dessa opinião pública e levou ao estado de coisas que elegeu o atual governo. Veja bem, falando dentro dessa ideia do campo progressista e do campo conservador, eu diria que a sociedade brasileira ela foi tomada, né, de assalto pela elite econômica que ficou insatisfeita com a sua, digamos, obtenção de lucros. Ela achou pouco, falando popular para que todos entendam, ela achou pouco o lucro que estava obtendo, usou essa parcela da população de 5%, 6%, 7%, que é formadora da opinião pública, que digamos, a classe média brasileira, usou e manipulou e despertou nos conservadores, né? E aí você pergunta assim, como ser conservador num país escravocrata, num país onde o trabalhador é explorado, aonde o capitalismo que se pratica aqui está longe de ser um capitalismo que distribui melhor a produção da riqueza, né? E fez com que, obviamente, chegássemos a esse nível de intolerância que hoje representa essa dualidade, essa antitética situação da direita e da esquerda, né? Eu não vejo como ser conservador no Brasil, nem agora, nem antes. Conservador do quê? Conservador das questões de exploração do povo brasileiro? Conservador da otimização dos lucros às custas do trabalho e do esforço da população brasileira? Onde o caráter distributivo, né, da riqueza produzida pelo capitalista, ainda que involuntariamente, como disse, eu falei no início, o Adams, você teria involuntariamente a produção da riqueza e um benefício para a população, mesmo que não tenha sido esse o seu principal motivador, né? Você é conservador em que mesmo? Por que eu preciso ser conservador? Eu tenho que ser progressista. Eu tenho que defender um avanço dessa sociedade. E, infelizmente, a classe média, quando viu sendo cooptada a ideia de que os lucros dos empresários não estavam atingindo os patamares que eles queriam, quando percebeu que a condição dos consumidores que foram incluídos
pelos programas de governo do Partido dos Trabalhadores. Elevou o nível salarial, essas pessoas começaram a perder coisas que elas tinham e tinham como exclusivas, como andar em aeroportos, como ter acesso às lojas de grife, a compra de equipamentos e utensílios domésticos, a aquisição de um veículo, e essas pessoas começaram a se incomodar com a presença de pessoas pardas nas universidades, e isso tudo realmente causou um desequilíbrio na questão sociológica mesmo do Brasil. Essa desarmonização, né, não foi uma questão de moral, política, religiosa apenas. Foi uma desorganização social que nós iremos e estamos pagando um preço caríssimo, né? E que, quando isso ocorre essa ruptura, olha, para nós repararmos, serão necessários muitos anos. Não é uma coisa simples, né? E aí eu deixo aqui essa provocação, né? Que nós discutirmos, nós pensarmos sobre esses pontos, né? Sendo tão diametralmente opostos, né? Progressistas e conservadores no Brasil, como é que pode? De onde surgiram isso? Essas questões são inatas, você nasce com elas, né? Isso faz parte do quê? Faz parte da tua formação humanitária familiar, ou seja, você herdou isso, né? Esses fatores que durante a tua vida te influenciam, eles são determinantes para que eu aja de um modo ou de outro, para que eu seja progressista, para que eu seja conservador? Mas assim, eu tiro por experiência própria, César e Ximenes, eu sou ex-militar, eu pertenço ao Ministério Público, portanto, duas instituições conservadoras por natureza, por formação, né? Sou filho de uma família de um policial com uma agente prisional, então tinha tudo para estar perfeitamente classificado como uma pessoa de extrema direita, né? E graças, né, à minha necessidade de ver o mundo com outros olhos, eu me considero um progressista, uma pessoa de esquerda, porque eu não vejo solução outra senão nós melhorarmos o coletivo em detrimento do individual. O individual, ele é necessariamente importante até uma determinada medida em que ele não fere o coletivo, até em determinada medida em que ele não diminui o coletivo. A questão das vacinas hoje, ela é gritante, porque a toda hora você vê falsas soluções sendo propagadas como sendo importantes e necessárias, como, por exemplo, a aquisição das vacinas por empresas privadas, sem que seja abrangido todo o coletivo da população brasileira. Então, esses processos, seja pela razão ou pela emoção, você vai construindo. E eu sou verdadeiramente um defensor da progressão, eu sou um defensor das ideias renovadas e que eu não vejo nada no Brasil que deva ser conservado, a não ser a luta. César Brito? Pronto. Eu sou paradoxalmente disciplinado, então eu estava esperando o seu comando, Edna. Dei o prazer de estar aqui, de ter aprendido muito com o Aloysio e com o Raimundo, que é meu xará. Meu nome é Raimundo César, então somos xarás desse nome. E, Edna, mais uma vez, estou à sua disposição, qualquer convite. Estou aqui como um soldado da boa luta, um soldado seu. E, concordando com tudo que foi já exposto, dizer, se você tem dúvida entre ser esquerda ou ser direita, olhe o gostar das pessoas. Talvez pelo gostar você se enquadre. No sistema de mercado, de que gosta o mercado? Qual é a paixão do mercado? O lucro. Se o mercado é o capitalista da especulação, qual é o gostar dele? A especulação. Então, se é seu parâmetro, se você
tem uma visão de mundo de que os homens são melhores do que a mulher, do que as mulheres, o gostar dessa pessoa é da violência, é da defesa do feminicídio, e assim sucessivamente. Olhe o que a pessoa gosta. Não olhe só apenas o que a pessoa diz, porque às vezes dizer é muito bacana. Aliás, tem cursos de oratórias e treinamento pelo dizer. Mas você olha o que é que ela gosta e o que é que ela faz a serviço do seu gostar. Se você compreender que você gosta de pessoas, gosta de pessoa humana, gosta da igualdade, gosta e faz isso de sua vida, tudo isso vale definir o que você é. Conceitualmente, quando você gosta da pessoa humana, gosta da liberdade, gosta da igualdade, gosta da fraternidade, combate o racismo, combate toda a violência, é rotulado de esquerda. O rótulo não é adequado a isso, mas é o rótulo que se dá. Se ser esquerda é isso, nós somos esquerda. Se não for isso, nós não somos. Então, nós somos defensores da pessoa humana, nós somos defensores dos direitos humanos. Nós fazemos da nossa missão não respirar, todos nós aqui, sem exceção, fazemos da pessoa humana a nossa razão de ser. O rótulo que se possa dar isso vai depender muito da situação e da compreensão do gostar de cada um e de cada uma. Essa é a nossa compreensão e é assim que nós fazemos e vamos mudar o mundo, gostando da pessoa humana, independentemente da sua cor, do brilho do seu olhar, do lugar do nascimento, pessoa humana. Essa é a nossa visão, todos nós aqui, e viver num ambiente sustentável e absolutamente inclusivo. Essas são as nossas visões. Gostem ou não gostem, doa a quem doer, desagrada a quem desagradar, são os nossos gostares que têm nos movimentado nos nossos quereres. Nós queremos um mundo mais igual, nós queremos um mundo mais justo. Isso nos une. A nomenclatura que nos une não tem muita importância. O importante é essa nossa união, que hoje é muito necessária, porque hoje nós estamos diante não do conservadorismo, mas do fundamentalismo. Nós estamos diante do negacionismo, nós estamos diante do desprezo à pessoa humana, nós estamos diante da incompreensão de que aqueles povos originários não têm direito a absolutamente nada, que os quilombolas não têm direito a nada. E, aliás, que negros são pesados em arrobas. Nós estamos diante desse mundo. E aí os nossos gostar vão definir o que queremos para esse mundo. Se eu sou esquerda, eu sou direita. Aliás, na visão do mundo dessas pessoas, eu sou de esquerda. Se essa pessoa acha assim, ótimo, muito prazer, eu sou de esquerda. Sou socialista, sou advogado, sou tudo isso que queiram me dizer, mas diga que eu sou defensor da pessoa humana. Isso me basta. Aliás, o nome que eu dou à minha advocacia, só para vocês que é do Ministério Público, o nome que eu dou à minha advocacia, que está lá no meu escritório, é Advocacia de Inclusão. Essa é a minha definição de advocacia, que eu trabalho com todos os tipos de inclusão, da classe trabalhadora, das mulheres, dos índios, de todos os tipos de inclusão. Então, o nome que você vai dar a essa advocacia de inclusão na política, vocês escolhem como quem quiser. Não me incomoda o nome que você escolher. Ximenes, por favor. Certo. Bem, como não poderia deixar de dizer, já imaginava que seria um espetáculo de encontro, né? Realmente foi muito bom. E, pelo que disse a proposta do tema, né, sobre essa barbaridade, sobre essa barbárie, tem uma frase que eu costumo dizer, geralmente nos júris que eu faço, é que a gente saiu da idade da pedra e entrou na idade da pedrada, né? E realmente parece que a gente está vivendo esse desespero dessa pior barbaridade possível entre os seres humanos estimuladas, e agora eu vou me permitir utilizar as palavras de, inclusive, um senador cearense, Tasso Gereissati, que falou que, recentemente, que o caso do presidente do Brasil era psiquiátrico, ele tem um problema psiquiátrico, ou seja, não é mais nem questão política, né? E que eu imagino que já desde muito tempo já imaginava que havia um grave problema, um distúrbio, um transtorno
e que não pode nem dizer que é um governo de direita, né? Assim, imaginar, se for falar dessa divisão, alguém que intervém na Petrobras e no Banco do Brasil da forma mais precipitada e longe daquilo que o liberalismo que ele quis, um momento, se aproximar, e que isso não tem nada a ver, né? Portanto, inclusive, a Petrobras teve perdas gigantescas depois desse movimento que ele fez aí no tabuleiro da presidência, da direção da estatal. Então, sobre esse panorama, né, que eu acredito que realmente, como César falou agora recentemente, sobre todo esse dilema que o Brasil se encontra, muito saudável. Parabéns a Luiz pela escolha do tema, tá? Foi um prazer ter estado aqui e que a gente possa cada vez mais continuar debatendo para chegar, não num denominador comum, necessariamente, que eu acho que isso vai tirar a beleza da democracia, mas isso é que vai nos tornar cada vez mais proprietários. Eu não queria que qualquer termo que eu ia utilizar ia dizer nós vai nos tornar mais ricos, mas isso já pode me posicionar à direita da régua, ou proprietários da mesma forma, mas isso vai nos tornar cada vez melhores, né? E, aproveitando que César falou, se for para identificar, se você realmente se liga no aspecto humano, se você se liga no aspecto da igualdade, desse aspecto mais fraternal, social, eu acho que isso é muito belo. Não deveria haver, portanto, uma exclusividade da esquerda de se preocupar com isso, de forma alguma. Mas, e que bom que algumas pessoas são identificadas dessa forma, né? E que belo, né? Que a gente, antes de começar aqui a gravação, estava falando de religião. Nossa, quando eu vejo tantas religiões que falam sobre esses ideais e que, quer dizer, no aspecto político, isso é transmitido, né, para essas pessoas que têm a inclinação de esquerda, etc. Então, assim, não é preciso ter uma visão muito ampla para poder perceber que esses valores eles são comuns a uma série de searas do conhecimento. Então, parabéns pelo tema, muito obrigado pelo convite. Eu estou honrado aqui de ter estado com vocês. Eu gostei muito, gente. Eu vou lançar bastante confetes aqui. Gostei muito da tua explicação, César, em relação a gente ter dificuldade de nos conceituar ou nos colocar diante do conceito. Aí você falou, bom, então você disse assim, você tem empatia, você luta pelos direitos humanos, você defende isso, então você vai encontrar um conceito, né? Vai se encaixar dentro de um conceito. Acho interessante, porque, na verdade, às vezes as pessoas pensam que dizer, eu sou de direita é um estigma, eu sou de esquerda é um estigma. Não. Tem alguns princípios, alguns atos teus, algumas preocupações da tua vida que te diz o que tu é. Na minha igreja, que eu sou evangélica, a gente costuma dizer, isso aí já é um princípio bíblico, né? Que pelos frutos você sabe quem é a pessoa, né? Pelos frutos, você conhece o testemunho da pessoa pelos frutos. Na minha igreja, com algumas pessoas ainda defendem o Bolsonaro, eu digo, minha gente, vocês estão olhando para os frutos? Tem certeza que o que ele prega está de acordo com o Cristo que a gente segue? Então, eu não gostaria de deixar de exaltar o pastor da minha igreja, da primeira igreja batista, porque agora o mais novo ministro, que foi alçado a ministro pelo presidente Bolsonaro, ele liberou as igrejas em plena pandemia, tanto as católicas e as evangélicas, para terem os cultos, né? E cultos presenciais. E na minha igreja, que tem muito mais de 1.000 e poucos membros, são 3 cultos por dia, por domingo, tem um comitê que analisa a situação da cidade, o contexto, como estão os hospitais, e o pastor abriu o culto virtual dizendo, nós não abrimos, não fazemos cultos presenciais porque
o decreto diz para fazer. Nós respeitamos o decreto, se disser que não é para fazer, a gente não vai fazer. Mas se mandou fazer, e nós estamos vendo que vai colocar em risco os membros da igreja, nós não vamos fazer. O culto foi virtual, então isso eu quero exaltar, porque se eles tivessem feito, eu estaria criticando. Então, como eles não fizeram, eu acho que eles merecem que a gente exalte aqui essa ação. Quando nós vimos que foi motivos hoje de algumas reportagens, né, e também postagens na mídia, que teve igrejas que ficaram cheias. Isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? Responsabilidade com a vida. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, gente. Morre muita gente todo dia, nós já perdemos muitas vidas que não era para perder. Falei um pouco sobre isso, porque eu não poderia deixar de falar sobre isso aí que está acontecendo e que mexe com a nossa sensibilidade, com a nossa, e espero que as coisas mudem e que a gente possa, vamos dizer, ter mais vacina, que os governadores possam agir e que a gente possa vencer esse vírus aí que está sendo muito mortal e muito prejudicial para os nossos brasileiros. Muito obrigada, eu estou muito honrada com a presença de cada um de vocês. Obrigada, César, por ter aceitado o convite, Ximenes e Eloilson. E essa tarde foi uma tarde maravilhosa. Eu gostaria que vocês ficassem aí um pouquinho, e só para a gente falar rapidamente, ok?